E quem foi um cracaço, ídolo do Flamengo e tá na linha conosco, e é um cara gente boa demais. Bom, não é à toa que o cara é conhecido como Deus da raça, né, Milton? Não é qualquer um que é conhecido como Deus da raça. O Rondinelli tá na linha conosco. Não jogava nada. Lá no norte de São Paulo, sul de Minas, a dupla diária nossa lá era muito melhor que Rondinelli. Entendeu? Era o João da Marta e o Pedro Pancada. Entendeu? O senhor jogou em Muzambinho, no estádio Professor Antônio Milhão, perante 100 mil pessoas. E você nunca ganhou ou empatou um jogo lá. Você jogava por São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista. Você perdia todos os jogos lá porque você tremia contra o Ivan. Você tinha que marcar o Ivan Surdão. O Ivan Surdão... O treinador era o Glênio. O Glênio Jair era o centroavante, que incomodava nós pra caramba. Olha, o Hélito de Oliveira era o presidente na época. O Wellington de Oliveira é o pai do Wellington, jornalista, meu amigo, o popular Menelau. Mas olha, o Ivan Carlos Vieira, o Ivan Surdão, jogou mais que qualquer centroavante do mundo. E o senhor, quando ele entrava, o senhor pedia pro técnico para sair. De medo do Ivan Surdão. Nossa senhora. Ô, Milton, é um prazer enorme falar contigo, amigo. Pô, muito bom te ouvir. O Rafael me ligou, eu falei, não, pode mandar ligar, porque da última vez eu estava pela estrada, a gente anda que nem má notícia, mas é um prazerzaço participar da tua programação aí. Nós estamos aí para isso, deixar grandes histórias e saudade, que é o que a gente pode deixar nessa vida terrena. E lá em Muzambinho nós tínhamos uma dupla também que acabava com você. O popular Mirtinho Chupa-Dedo e Carlinho Boca de Véia. Matavam o senhor não fazia nada, e já era juvenil do Flamengo, hein? Você chegava lá, você tremia no nosso alçapão. É verdade. Que fim que levou o Boizinho, hein? Não, já é saudoso, cara. Saudoso já. Fazia gol pro Rio Pardo, hein? Uai, quem fazia, chutava forte pra caramba. Outro também que você deve lembrar, e jogou lá no Paraná, também já foi tem um mês, 40 dias, o Ali Carolino. Era um canhotinho também. Desse eu não lembro, mas eu lembro daquele médio volante que veio pro Corinthians. Jogou no Maringá, jogou no Londrina. Não era Ari, médio volante de vocês? Ali Carolino. Aí tinha o Ari Tessari, que esse era o monstro. Esse era o top dos top no Rio Pardo. Você teve no Corinthians, mas os pais não deixaram ele seguir, naquela década lá de 50. Ari Tessari. Ele jogava muito bonito, cara. Ele Nossa, jogou estiloso. É craque. Sabe, aquela passada assim, tipo o Richardão, os pés pra dentro, sabe? Andava todo estiloso, assim. Você via que foi jogador de futebol, que esses eram os craques. Martini. Nossa, eu vou te falar, São José é uma das cidades assim, interioranas que mais profissional deu a clubes do futebol brasileiro e nunca teve um time na divisão especial. Você vai pegar Luiz Mulato, Luiz Fernando, Andrezinho, Betinho, o Richardão, que a gente já falou, o Martini também passou lá na base do Palmeiras, mas por causa de família, os pais não queriam que fosse jogador de futebol. Hoje é um bom empresário, entendeu? Mas São José é um negócio, Souza, a gente vai puxando aqui, Edson Abobrão, seleção brasileira de 86, lateral direito. Aí ele machucou e entrou o Josimar no lugar dele e fez gol. Isso, você estava acabando de falar assim, o Josimar entrou para jogar contra a Polônia e se consagrou porque o Edson tinha tido uma lesão muscular. Você sabe que o Edson é chamado até hoje de Edson Abobrão? Ué, mas vê o carro que ele tem hoje. O carro dele é abóbora. Então, porque ele chegou lá em Campinas e com a mala cor de abóbora enorme, ele não aguentava nem carregar a mala. Aí ficou abobrão. Agora eu falei do Boizinho, que era um bom jogador, e meio veterano, o Glênio José Rondinelli, o Lambari, e também o Pedro Viola, ambos no céu. Pagava um cachê pequeno e tal, mas o Boizinho ia jogar pra nós lá.
Muzambinho contra a Escola Agrotécnica. O time da Agrotécnica, hoje Instituto Federal de Agronomia, Campus Muzambinho. Getúlio Vargas, em 53, inaugurou lá para nós, deu para nós. Temos 4.000 alunos, já se formaram 75.000 alunos na agronomia lá na minha terra. E o Boizinho, nosso time estava perdendo para um time de Tapiratiba, tinha um time, né, Granja do Maneco e tal. Isso, Granja do Maneco. Então, e aí, era um time só de negros, entendeu? Usina Itaiquara. Usina Itaiquara, do Fermento Itaiquara, também tinha um timaço lá. Então, eles estavam ganhando Itaiquara e Itapiratiba também. Eles estavam ganhando de 3-0 lá pelos 30 do segundo tempo. Aí o povo daqui bancadinha lá, Pedro Viola, da próxima vez você traz um boi mesmo, porque esse boizinho aí não joga nada. Senhor Gripino, eu lembro dele, que era um torcedor fanático. Tira esse boizinho aí, é melhor um bezerro, não joga nada. Mas é bom o interior demais, né, Rondinelli? Nossa, só vivenciamos, né, e participamos de coisas assim, que são marcantes, o que a gente está rebobinando, rememorando aquilo que a gente vivenciou, né, Milton? É um negócio assim que é gratificante. Ontem eu estava também no rancho de uns amigos, eu estou no interior de São Paulo, e a gente estava lá se confraternizando em relação. Aí o papo sempre é futebol, o Edson Abrão estava junto, estava também o Betinho, filho do nosso querido Sinoto, que é goleiro também no Rio Pardo. E a gente lembrando dos momentos que a gente passou, né? E até hoje a gente pode preservar, e a gente está tendo aí a oportunidade de alongar a vida, e quantos e tantos já partiram, e a gente estava realmente relembrando das pessoas. Falamos do Richardão, falamos do Regi, falamos do Ali Carolino, do Mulato. A Luiz Mulato jogou muito tempo na Portuguesa de Esporte. E é isso que a gente guarda, como você tem vamos falar, os atletas que supostamente surgiram em Muzambinho, na região de Tapiratiba, de Taiquara, que você relembrou. Era um time feroz, era um time de assim, poderia não ter qualidades técnicas, mas eles, para evitar uma derrota, era um negócio de doido. A gana que os caras tinham. Era um negócio impressionante. Sobre Itaiquara, quando naquela Copa do Mundo em que o Brasil ganhou numa sorte danada, num frango do goleiro Casade, time do Zaire, todos negros, o técnico, o médico, os reservas, todo mundo negro, né? São muito fortes. E o time de Itaiquara eram todos negros também, todos. Aí, o Brasil inteiro, né, a gente não tinha visto ainda um time só de negros, entendeu? E quem despontou mesmo pelos negros foi o Rei Pelé, o São Pelé, orgulho do mundo, principalmente do Brasil. Mas você falou do Aloysio Mulato. Então, o Zaire, só de negros. Aí o Brasil vendo pela televisão, todo mundo ficou assustado. Falou, mas como é que pode um time só de negros? Ninguém tinha visto ainda. Entendeu? Por quê? Aí foi surpresa. Mas para nós lá do sul de Minas, norte de São Paulo, não. O time da usina Itaiquara era igualzinho o Zaire. Então lá ninguém assustou, não. Agora você falou do Aloysio Mulato, jogou realmente um tempão na Portuguesa. Quando ele ia para o São José do Rio Pardo jogar lá em Muzambinho, e aquele cara fazia gol adoidado. O goleiro Paulo Pingaiada comeu 5 gols dele uma vez. Paulo Rogério Scottini, tá no céu, Paulo Pingaiada. Aliás, nós tínhamos 2 goleiros, viu? O Paulo Pingaiada morreu, e o reserva Paulo Guaraná tá vivo. Imagina. Como é que pode? O apelido puxou o outro mais rápido. Paulo Pingaiada. Então, o Aloysio Mulato, ele entrava em campo para aquecer e tal, com o time de Rio Pardo, e a gente ali no lembrado, eu tinha lá meus 7, 8, 9 anos. Os moleques falavam, eu também, nossa senhora, olha a coxa do homem. Exatamente. Olha ele a coxa do homem. Uma base impressionante. Entendeu? E aí, ele controlava a bola e alguém se falava, tá de gaeta, chuteira gaeta.
que era o sonho de tudo quanto é jogador da minha região lá, mas ninguém tinha. Exatamente. Ninguém tinha. Ele usa gaeta, que é essas coxonas dele, mas então é morto. E não deu outra, viu? O Luiz Mulato fez 4 gols no jogo lá. Ele Rápido. E relativamente baixo, e morreu muito cedo, né? Não, quer dizer, eu tava beirando aí seus 80 anos, né? Aí aquelas complicações que a gente tem um tempo, não dá pra gente ficar tirando alguma coisa em relação, porque foi. Chegou a hora, não tem jeito. Chegou a hora, fazer o quê? Agora, o bom é isso que você está relembrando. E deixar saudade, deixar histórias bonitas, como essa mega de jogadores que a cidade de Rio Pardo, a cidade de Muzambinho, a cidade de Taiguara, da Piratiá, a região, Mococa, teve o rádio disputando divisão especial. Não, o Campeonato Paulista. Exato, Tinha um goleiro chamado Brazão. Brazão, exatamente. O rádio de Mococa, aliás, teve uma coisa interessante. O próprio Mococa, que é saudoso hoje, perdeu a vida aí numa fatalidade aí, atropelado, correndo na pista da cidade lá, vem um caminhão, passa, abarrou ele, matou na hora, mas toda a região aqui foi Maritaca, em Casa Branca, Lance. Maritaca jogou na Ferroviária e no Corinthians. Exato, o Lance jogou de Casa Branca também, o Ernesto Luiz Lance. Exatamente. Mas o treinador, o Duarte, como é que chama o treinador também? Não é Duarte. O nosso era o Delega, Márcio Vieira Gomes. Não, mas o de Casa Branca, que também chegou a treinar alguma base, ou o time principal, não sei se foi do Palmeiras. Eu só lembro do Maritaca e do Lance. E tinha um treinador que se consagrou como treinador em clube grande de São Paulo. E a Vera Mossa, né? Grande. Vera Mossa, tive agora com o Jarrão, é o esposo dela. Não, o esposo dela era o Bernardinho. O Bruninho, que joga na seleção brasileira, é filho dos dois. Isso, foi casado com ela tem até um filho, o Bruno, né? É Bruno que joga vôlei na seleção brasileira. O Bruninho? Bernardinho, Bruninho. Tá. É o filho do Bernardo com a Vera Mossa. E também tem lá a Volpone, que é casada também com o Jarrão, que também é um baita de um jogador de voleibol. Eu tive com ele, eles têm uma posada linda, maravilhosa em Casa Branca. Uma série de distribuições assim de complexos desportivos, esse negócio de beach tênis, tênis na acepção da palavra, tem esse futebolzinho de campo, uma família maravilhosa, viu, maravilhosa. Eu estive lá, eu e Maritaca, ele fez um convite pra gente, a gente foi conhecer o complexo dentro de Casa Branca. Tem uma lagoa assim maravilhosa e pousada, todos os tipos de modalidade. Quer jogar um futebol society tem, quer jogar um beach tennis tem, quer jogar tênis tem. Maravilhoso. Bom, antes da gente falar desse joguinho de hoje, né, São Paulo e Flamengo, você falou que na minha região lá tinha muito craque, tinha mesmo. Em Monte Belo, onde está sepultado meu pai, lá em Monte Belo, onde nasceu a minha mãe, tinha um jogador chamado Pedrinho do Monte Belo, entendeu? Casou com a Silvana, da família Bonelli. Esse Pedrinho jogava demais. E tinha também um jogador que marcou época para tudo quanto é lado onde ele jogou, o Monte Pó, entendeu? E lá em Cabo Verde tinha o Dedém. E em Guaxupé tinha o Zé Ácula e tinha aquele centroavante que era fantástico, né? Pachá. O Pachá jogava mais que o Pelé. Pachá jogava mais que o Pelé. Viu? Não, mas ele era um inferno. Os jogos da Esportiva de Guaxupé contra a turma da região lá, ele fazia sempre 2, 3 ou 4. Viu? Pachá. Fazia chover. Então. Mas, meu caro Rondinelli, é bom matar saudades lá da minha terra, da tua terra, mas o importante mesmo hoje é o teu Flamengo contra o São Paulo dos meus filhos. Qual é o seu prognóstico?
Ô, Milton, eu vou te dizer, assim, vou ser bem franco, eu inclusive dei alguma entrevista aí, que eu estava até no Rio de Janeiro agora, semana passada. Esse começo de semana, eu cheguei agora quarta-feira, quinta-feira, e, logicamente, a gente teve uma decepção aí com o empate, e não é só o empate contra o Goiás, mas em tudo aquilo que a gente está vivenciando, né? A gente enxerga, em termos profissionais, os ambientes de um modo geral. Eu, para mim, com toda franqueza, com toda seriedade, eu não vou deixar de falar o que eu comentei em algumas rádios, o que o Flamengo está passando hoje. É verdade, Para mim, é verdade. O que vai superar para que o Flamengo possa reverter toda essa situação de adversidade, divergência? Se tem problema lá na diretoria, é problema da diretoria. É lógico, não sou nenhum imbecil de falar que não afeta a comissão técnica e da comissão técnica não afeta a coletividade de jogadores. Mas se a coisa está pegando como está, é simplesmente pegar os... Se é que existe líderes dentro desse plantel, não é ficar aquele negócio, vira costinha pro treinador, que nem foi filmado no jogo contra o Goiás, o cara vai lá, esquece, pega, porque até nós, em outras situações que a gente vivenciou na geração Zico, a gente fechava o grupo, meu irmão. Nós vamos jogar para nós, esquece a comissão, esquece diretoria, se estão batendo cabeça, se estão fazendo isso, estão fazendo... Pega o grupo, que naquela época era até melhor, que podia ficar só 5 reservas, hoje pode ficar o dobro, 11 lá. E precisa ser muito, como é que se diz, inexperiente de achar que os 11 que estão no banco não estão ali fazendo uma secalha, né? Tomara que ele machuque, que eu vou entrar no lugar dele. Esquece isso. Junta-se todos e vamos jogar. Mas não tem lá um líder, não tem um líder como você era, simplesmente isso. Querido, mas é o que eu estou te dizendo, eles só vão conseguir um resultado positivo se eles tiverem essa atitude, porque quem que é que você tem que ficar de olho, Milton? Presta atenção, você tem que ter respeito aos que te mandam energia, que te mandam atmosfera, que é o torcedor, meu amigo, desde o mais humilde até o que tem a maior instituição, aquele lá é Flamengo. O torcedor menor também é Flamengo. E um clube que tem 50 milhões de torcedores, você tem que ficar vendo um monte de murrinha, um monte de gente e cheio de mimimi. Vai pro jogo, patrão. Vai lá e tenta fazer o melhor, porque se não der para fazer o melhor, a gente sabe que o adversário também tem mérito. Agora, ficar essa frescura que eles estão, pelo amor de Deus, meu amigo. Eu já falei, Milton, se eu tivesse morrido em campo, mas morreu onde Neto tomou um chute na cabeça. Morreu sim, fazendo aquilo de melhor, de entrega. Porque a gente sabe, ninguém mantém uma dinâmica de futebol o ano inteiro, tem os altos e baixos. Agora, vamos lá, gente, vamos pegar e olhar aquela atmosfera de torcedores, quebra recorde no Maracanã, quebra recorde no Morumbi, quebra recorde no Brasil inteiro. Que é isso? Tenho o mínimo de respeito a esses torcedores. Olha o valor de ingresso que é hoje, Milton. Ô, louco! Caro demais. Antigamente era quase de graça, né? Exato. E eles exterminaram com o dito popular Geraldino, Milton. Exterminaram. Esses caras não tem mais jeito de ir pra Maracanã. Não tem mais geral pros geraldinos lá, Não tem, não existe mais. É só cadeira, filho. Eu acho que o mínimo de valor de ingresso hoje é 200, 300 reais. Dá o quê? 30%
presta atenção, 30% do valor de um salário mínimo. Como é que vai comprar um ingresso, um torcedor simples? Que é uma falta de respeito, porque eu já falei em outras oportunidades de entrevista, no mínimo uma vez por mês, eles tinham que oferecer um ingresso popular, ou que se fosse 2 meses, ter oportunidade para esses torcedores ir ao estádio, não vou citar nem nome de estádio, a qualquer estádio do Brasil. Acabaram com eles. Acabaram, não tem mais. Que é isso? Rondinelli, é o seguinte, o nosso diretor, Guilherme Cimatti, tem uma pergunta a você. E saiba, moleque, você que está de fraldas ainda, Cimatti, é importante dizer que o Rondinelli só perde no amor da torcida do Flamengo, uma das maiores do mundo, por um cara chamado Zico, que jogava um pouquinho. Segundo lugar, Rondinelli. O Zico, inclusive, eu entrevistei o Zico 1000 vezes, e ele sempre foi muito humilde, escolhia palavras, aquele negócio. Agora hoje, nas redes sociais, também no podcast do filho dele, o Júnior Coimbra, e também na televisão, ele tá solto e brincalhão como ele nunca foi, viu, Rondinelli? E você só perde pra ele na história do Flamengo. Não, esse daí é uma figura humana, tive com ele há 10 dias atrás, cada vez ele demonstra toda a sua família em si, desde dos seus pais, a dona Matilde, o seu Antunes, os irmãos nem se falam, Zeca, Antunes, a Zezé, que é a única irmã que tem no meio de 5 ou 6 homens, que é o Zeca, Nando, Tunico, já saudoso, Antunes, já saudoso, tem o Eduzinho, que também foi profissional, entendeu? Agora, é uma coisa que me emociona, quando eu falo dele, eu me levo a essa emoção, porque é uma figura que faz eu relembrar do que foram meus pais, né? A dona Silva, o seu Dário, que com muito sacrifício nos colocou numa vida digna. Então, é muito gratificante falar desse ser humano, que fica que ele não foi, não. O Zico sempre vai ser. Dia 27 de dezembro, que é o jogo das estrelas, que ele propõe. Eu só tenho que agradecer esse paizão de amor e misericórdia pela amizade que a gente mantém até hoje e principalmente o respeito que eu tenho por ele e toda a sua família. É um cara que eu ligo, bato o telefone 3 vezes, ele não atende, eu espero, daqui a pouco ele está retornando. Sabe, é um respeito, é uma amizade realmente que me dignificou no cenário desportivo. Esse é um dos grandes exemplos que eu carrego junto à minha família. Meu filho é amigão dos filhos dele, então quando tem oportunidade se cruzam, se falam. O Júnior, meu filho, teve a felicidade de ter a oportunidade de tentar iniciar a sua vida profissional, mas de livre e espontânea vontade, não quis, mas traçam essa amizade que é realmente gratificante. Família Antunes Coimbra, tem aqui meus votos de muitas, mas muitas felicidades, meu amigo. E o Antunes, muito grande. O Antunes, o irmão mais velho, jogava muito. Mas no Fluminense. Então, jogava muito, fez gol, fazia gol para tudo quanto é lado. Mas, Cimatti, o que você queria saber do grande Rondinelli? Um ídolo eterno da torcida monumental do Flamengo. Milton, eu queria fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, eu vou registrar aqui uma mensagem do nosso amigo Luiz Ernesto Lance. Ele falou, avisa os 2 velhinhos aí o seguinte, ó. O volante do Flamengo esquecido foi o... Já matou nós, hein, ô? Luiz Ernesto Lance. Que é de Lameiro? O Carlinhos Violino. Foi o volante do Flamengo esquecido, foi o Carlinhos Violino, de acordo com ele. Sim, foi treinador. Carlinhos Violino, foi treinador. Outra coisa. Mas nesse time que o meu pai falava, era Dequinha, o médio volante. Sim. Depois o Carlinhos Violino. Já é a época do Evaristo. A gente vai, lógico, relembrar que essa homenagem que foi feita lá, que levantaram umas fotos, tem uma série de jogadores antigos. Zizinho, se não me engano,
tá lá naquela fotografia. Pepe. Evaristo Macedo. Esse jogava demais. No Barcelona, Real Madrid, Flamengo. Isso, exatamente. Mas não disputou a Copa do Mundo. Pois não, Simate, o que você queria saber do homem? Não, o Deus da raça. Antes da pergunta, mais 2 mensagens do lance aqui. O técnico com sucesso de Casabranca foi o Died Lameiro, ex-São Paulo e ex-Palmeiras. E disse também o seguinte, ó. Esqueceram de citar o grande Modesto, ex-Santos e ex-Curitiba. Modesto de Presidente Prudente, da Prudentina. Isso. Ele era do Barreto. Ele saiu lá de Guaxupé. Não, saiu lá de Rio Pardo e ele foi para um time do interior de São Paulo e depois ele foi para Prudentina, da Prudentina para o Santos. Prudentina para o Santos. Modesto, João Modesto, nossa, um zagueiraço. Então. Jogou na geração Pelé, saudoso Modesto. Jogava no time do Santos, o Pelé e tudo, né? Aliás, o Modesto, como eu gosto muito de São José do Rio Pardo, o Modesto jogava mais que o Pelé. Esse daí é o concurso, esse não tem como, Edson Arantes do Nascimento. Aliás, você jogou... Eu tenho uma lembrança que eu vou recordar para você. Eu tive a felicidade de jogar com ele contra uma vez só, e foi jogo amistoso. Terminou meio tempo, que ele jogou meio tempo, saiu. Aí os caras vieram e falaram assim, Rondinelli, e aí, como é que é enfrentar o Negão? Pô, o que você achou e tal? Eu falei, pô, o que eu achei? Graças a Deus que foi meio tempo só. Você ter um jogo de sequência valendo 2, 3 pontos, eu já ia pedir para parar de jogar futebol, porque eu já estava desempregado, que eu nunca vi fazer tantas jogadas imaginárias que eu, dentro da minha imaginação, né, a visão periférica dele é 360 graus. A minha, vamos dizer que chega a 180. Eu pensava em 3, 4 jogar, o homem tinha 10 na minha frente. Então, em 3 jogadas que ele fez, eu não consegui nenhuma. Graças a Deus, meio tempo, e o Negão está nos Estados Unidos jogando no Córdoba. Agora, o nosso querido Ernesto Luiz Lence, ele é muito meu amigo mesmo. E em muitos encontros ele contou para mim muita coisa envolvendo o futebol do interior, o amor dele pelo Maritaca, por Casabranca e de Ed Lameiro. Porque quando ele foi indicado para fazer testes na Ferroviária, que era olha, o Corinthians era muito ruim, Palmeiras bom, Santos monumental, entendeu? Então a Ferroviária era uma espécie de time grande do futebol paulista. E a Ferroviária jogava muita bola, rapaz. E ele foi... Excelentes jogadores, você sabe disso. É claro. E o Died Lameiro, que foi técnico de São Paulo também. O Died fez lá no meio do campo aquela roda de jogadores, tanto os jogadores profissionais quanto os caras que estavam fazendo o teste, como era o caso do lance. Aí o Died Lameiro falou, você como é que chama? Maritaca. Ah, tá bom, é um bom apelido. E você? Pio. Perguntou pro lance. Qual é teu nome? Pio. Aí ele falou, o Died Lameiro, não, é muita pena aqui pra esse time. Já tem um monte de jogador. Tinha o Passarinho. Também. Tinha o Dudu, Passarinho. Volante, foi Palmeiras. Quem? Dudu, tio do treinador aí. Do São Paulo, o Dorival. Dorival Júnior. Dudu, maravilhoso. Né? Mas aí o Died falou assim, olha, é muita pena aqui, viu? Pelo amor de Deus, já tem Passarinho, já tem não sei o quê, então você tem que mudar de nome. Qual é que é o teu nome inteiro? Ernesto Luiz Lance. Fica Lance. Ficou Lance. Entendeu? Exatamente. Ei, mas essas histórias são Milton, gostosas. Pois não, Simate. Vou fazer uma pergunta agora pro nosso Rondinelli. Porque você disse aí, né, que o Rondinelli é um dos caras mais amados pela torcida do Flamengo. Só perde pro Zico. Isso, e ganha de goleada para um cara que está sendo detestado, que é o Marcos Braz. O Marcos Braz é vereador no Rio de Janeiro. Ele bateu ponto num shopping ali como vereador e arrumou uma confusão danada. Até mordeu a virilha de um torcedor do Flamengo nessa briga. Uma confusão generalizada. Como é que morde virilha? Olha, então, essa região é perigosa. Hein? É, perigosa. Mas deu uma confusão danada, enfim. E o Marcos Braz, ele é mantido no cargo. Eu queria saber a opinião do Rondinelli a respeito de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Para mim está sendo surpresa em relação a esse negócio aí de mordida. Eu não ouvi falar, sinceramente não ouvi falar.
E aquilo que eu falei no início, em relação à diretoria. A diretoria, ela deveria chegar a um denominador comum de agregar jogadores. A gente sabe que o ambiente está pesado em relação à diretoria, em relação à comissão técnica e aos jogadores. O que dirigentes de futebol, quando estão nos representando como jogadores, eles têm que ser o braço de união. Eles são exatamente um braço de ligação, se tem algum problema com o ambiente de trabalho dos jogadores, eles têm que chegar lá e apagar o incêndio. Não tem como. Ou se está acontecendo o que está acontecendo, não há uma ligação positiva em relação à diretoria, à comissão técnica que eles contrataram, né? Que já até saiu aí um na porrada com o outro aí, perderam um membro da comissão técnica lá, que era o braço direito do Sampaoli, né? Do treinador, e chegar até os jogadores. É um ambiente muito pesado, muito pesado. E numa hora dessas, o que deveria fazer a diretoria? Era tentar agregar todos. Mas se já não está vendo isso aí, cabe a capacidade de liderança, se é que tem liderança naquele grupo coletivo de jogadores, para se unirem e deixar a diretoria fazer o que ela quer, deixar a comissão técnica fazer o que ela quer, e nós, jogadores, nós vamos ditar regras dentro do vestiário, nós vamos ditar regras dentro do campo, em respeito à torcida. Pelo amor de Deus, em respeito à torcida, esquece diretoria, esquece comissão técnica e jogadores, respeitem a torcida, que eles são os 12º jogadores. Eles são os 12º jogadores. Só isso só. Você devia ser convidado lá para fazer palestra pro time, viu? Uma vergonha, Seria vergonha. Eu me emociono, é uma vergonha o que eles estão fazendo com o torcedor. Uma vergonha. O torcedor, não só para me finalizar, o torcedor do Flamengo, ele quebra recordes de público em qualquer estado do Brasil ou lá para fora. Quebra. Você vê as finais de Libertadores, o sacrifício que eles fazem. Hoje, libera 50 torcedores, eles não têm um mínimo de respeito ao torcedor, que se sacrifica aí para quebrar recorde de valores monetário e recorde de público. É uma vergonha. Olha aqui, ó, merecidamente estamos enaltecendo a tua história. Aliás, você está falando muito bem, você está parecendo um orador mesmo, né? Você deve fazer muita palestra por aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos enchendo a bola do nome Rondinelli, da família Rondinelli, mas tem jogador ruim também, viu? O Jairo Paçoca, filho do seu Guemi, o Jairo Paçoca foi o pior jogador da história de Muzambinho, Jairo Rondinelli. Ele tá botando um netinho dele aí pra bola, hein? É mesmo? É mesmo? O neto dele já tá lá na base, 12 anos, parece que já tá na base do Palmeiras, lá na base. Tá fazendo os testes que exige, né, pra essa idade, não pode fechar. Você sabe que o sobrenome Rondinelli ajuda essa molecada? Mas, Milton, se tornou nome próprio, né? Depois do Arthur, de Zico, é um dos nomes mais colocados como nome comum, né? Nome próprio nas crianças. Isso é uma grata satisfação que a gente tem. Olha só a história que Arthur, que Rondinelli. Você acredita, lá em Cabo Frio, eu visito, o cara passou até a ser compadre meu. Olha o nome que o cara põe no filho dele, Arthur Rondinelli. Opa, não sabia disso. Lá o pai é o Renato. Então não exagerei. No começo da entrevista eu falei que você é o segundo nome da história do Flamengo. Mais recente. Mas né? É exatamente isso. Tem Rondinelli lá no Rio Grande do Norte, que eu visitei a família. Tem Rondinelli com isso, é enfermeira padrão lá em São José dos Campos. É uma coisa muito gratificante, meu querido. É emocionante, sem dúvida alguma. Eu tô até engasgando aqui, mas é gratificante demais. Mas o Jairo Paçoca, você tem que levar ele pro juvenil lá, quem sabe ele
renasce. Não, Agora, outra coisa que o senhor não já tá sabe, o senhor fica puxando o saco do Zico, que foi até que não jogou mal. Mas o Paulo Choco e o Dionísio Pó de Atômico jogavam muito mais que ele no Flamengo. Era goleador. O Zico teve a oportunidade, o privilégio, como eu também tive, com meus 17, 18 anos, ser lançado no profissional em jogos amistosos. E o Zico foi bem antes, né? E conviveu com Arilson, Dionísio, Bode Atômico, goleador nato, era mato-grossense, lá de Campo Grande. Então, olha que coincidência, eu recebi, deve ter sido da secretária que ele pediu, né, o Gilmar Mendes, que eu só encontrei com ele uma vez, há uns 7, 8 anos, num restaurante, numa coincidência geográfica. Mas ele mandou uma mensagem pela secretária, com certeza foi ele mesmo que deu, né, porque a secretária não entende de futebol tanto, dizendo que o Dionísio Bode Atômico morreu em Cuiabá. Foi falecido já. Saudoso. Agora, Liminha, saudoso. Liminha era daqui de Prudente, lembra? O Liminha não era da Votuporanguense? Não, Minto. É aquela região, Votuporanga e tal. E é isso mesmo, Liminha. Era o volantão. Cabeça de área, como se falava na época. Para terminar, eu quero falar também de jogadores da história e tal, mas que bom que eu estava esquecendo do Modesto e me ajudaram. Porque não podia. Agora, outra coisa, você pulou aí, jogador de Goiás, então era Dionísio Bode Atômico e Choco, Paulo Choco. Entendeu? Choco. Sabe o que ele tem hoje? Uma pocilga lá em Goiás, na terra dele. Cria porcos. Entendeu? Mas jogava mais que o Zico também, viu? O Fio Maravilha era 10 vezes melhor que o Zico, hein? Depois que você ouviu uma entrevista do saudoso Negão, Edson Arantes do Nascimento, Pelé e tal, vamos fazer uma entrevista aqui, o que você me fala depois de você? Quem que é o melhor jogador do futebol mundial, do futebol brasileiro? Quem que é? Ele simplesmente não claudicou. Você pode ver, pega aí, tá aí, deve estar no YouTube, deve estar aí gravado em algum lugar. O cara é Zico. Ele fala assim, Zico. Já viu? Você já viu. Não, e olha, nunca foi mascarado, nunca enfrentou a imprensa, nunca ofendeu ninguém, só jogava a bolona dele e pronto. Poço de humildade impressionante. Aí, eu vou te dar um exemplo. Zico, eu tenho 5, 6 pessoas para te visitar aí, você não fica chateado? Não, pode vir. Aí, os caras resolveram levar o ônibus. Desceu mais de 40, cara. Eu falei, não, Zico, fica tranquilo, os outros depois a gente vai tirar foto. Só que eu vou te dar uma dica. Nós vamos botar eles aqui no teu CFZ, nós vai perfilar todos eles. É a coisa mais fácil, que você vai chegar lá no meio, você vai estar no meio, e todos eles amanhã ou depois, aquele do meio é o Zico, o resto é tudo nós. Eu virei as costas, saí e fui embora. Rapaz, quando eu falei assim, meu Deus do céu, aí tá ele puxando um por vez. Ô, Rondinelli, a conversa tá mais do que boa, mas você tá fugindo do placar do Morumbi. Eu quero saber como é que vai... 2-0 Flamengo, já na lata. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Como eu conheço futebol muito mais que você, eu era um back central muito melhor do que você no sul de Minas e também no norte de São Paulo. Você tem razão, sairão 2 gols. 1-1. Tá certo. Ô, Rondinelli, eu joguei bola, cara. Eu joguei com grandes jogadores, como o nosso Carlinhos Boca de Véia, Mirtinho Chupadedo, que é médico hoje. Entendeu? O Flamengo, nas minhas histórias, ele sempre renasceu da cinza. Não tem uma hora melhor do que essa. Mas quanto vai ser? Você já falou, 2-0 pro Flamengo. Pode acontecer, claro. Né? Lógico. É uma caixinha de surpresas. Meu caro Rondinelli. Então, que tenha um excelente jogo, que eles façam um excelente jogo para deixar os telespectadores bem vidrados mesmo, para a gente fazer comentário amanhã. E que o árbitro seja o melhor em campo, se Deus quiser. Exatamente. O apito sempre ajuda Corinthians e Flamengo. Não adianta você defender, mas... O Olaria também fala isso. Até o pessoal do Olaria, do Madureira, eles ganhavam da gente, mas porque o apito ajudava. Verdade. Ô, Rondinelli, Deus da raça. Foi um
matar saudades de você, porque hoje é teu Flamengo. Aliás, para terminar, quem é que te levou mesmo pro Flamengo? Antônio Rodrigues de Melo, vulgo Velau. Foi ex-profissional. Eu lembro desse nome, Velau, não era ponta? E jogou no Bahia. Levou eu e Zanata, Carlos Alberto Zanata Matos. Carlos Mas Alberto o Velau, Zanata Matos foi o primeiro. O Velau não foi ponta esquerda ou estou enganado? Ponta esquerda, reserva de Vevé. Reserva de Vevé da época. Da época tinha no Vasco Vavá e Vevé. Isso, Vavá e Vevé, exatamente. Ai, viu? Mas esse papo aqui poderia durar 70 horas que nós íamos ter assunto, viu? Principalmente falando da tremedeira dos vários times de Rio Pardo da tua terra, perdendo de 7-1, 8-0, 14-2 das várias seleções mozambienses, onde tínhamos lá o maior zagueiro do mundo, o quarto zagueiro, o Fominha, Fernando Montanari. É sério. Você lembra do Fominha? Jogava demais, cara. Era meio tortinho, assim, igual o Luiz Pereira. Eu fui muito bem orientado também, que chegou a ser presidente da Desportiva lá de Guaxupé, e também ele chegou a ser treinador. O Glênio Rondinelli. O Lambari. O Lambari era bom jogador de futebol de salão, porque é muito pequenininho, mas no campo ele sumia. Ô, Rondinelli, então, olha, depois eu te mando o cachê, tá? Você cobrou $10.000, mais dinheiro de pinga. Um abraço pra você. O cachê é uma visita sua e quero te parabenizar que você vai receber uma... comanda que fala? Comenda? Comenda. Através da cidade Rio Pardense, me convidaram, mas eu infelizmente não vou estar. Tá bom, querido? Mas eu te parabenizo aí pelo o gesto da política Rio Pardense em te homenagear, que você merece muito mais que isso. Deus te pague, beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Agora eu prometo que é a última. Qual é o jornalista esportivo do Rio de Janeiro que inventou e criou, muito bem criado, Rondinelli, o Deus da raça? O Jorge Cury foi um deles. Jorge Cury, na hora que ele soube, a maneira como ele se expressava, né, em relação às jogadas, foi um negócio marcante. O Jorge Cury, para mim, foi um dos melhores. Da Rádio Nacional, ele era de Caxambu, no interior do meu estado. Isso, Caxambu, de Minas Gerais. E chegou o Natal, ele pegou o Dodge Dart dele e foi lá para passar o Natal e Ano Novo com a família, né? Isso, no caminho ele dormiu, entrou na traseira de um ônibus e morreu na hora. Jorge Cury. Grande abraço, Deus da raça! Beijão para você sempre, toda a sua equipe aí, tá? O Rafael que fez o contato e todos aí da sua equipe. Deus abençoe a todos. Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague,